Boa noite, graça e paz de Jesus Cristo. Que bom que a gente pode mais uma vez aqui conversar sobre um assunto tão importante para a nossa vida cristã, para o desenvolver do ministério cristão. E nós estamos aqui nessa noite hoje para iniciar de maneira bem direta, mas bem fundamentada, bem completa, a respeito dos fundamentos do discipulado cristão, que vão ser divididos aí, que vão ser falados, que vão ser dirigidos em 3 tópicos, né? Vamos aguardar aí, o pessoal está entrando, para a gente então poder aí falar com o pessoal. Boa noite, Mia não, né? Maiara é da Mia Mod, que ela entrou com o perfil da loja. Boa noite, graça e paz. Então nós vamos hoje iniciar aí esse caminhar, né, nessa direção de buscarmos ser pessoas que fazem discípulos de Jesus, e para isso a gente precisa entender os fundamentos, o porquê disso, e dentre outras características, o caráter do discipulador, como que esse discipulador tem que agir, como ele tem que viver, as estratégias práticas para que isso funcione, porque a experiência de pessoas que já trabalham com isso nos ajudam muito a fazer com que o discipulado seja ainda mais eficaz. A parte de multiplicação de discípulos, né? A parte daqueles que estão multiplicando os seus discípulos, e vamos tratar de alguns contextos mais específicos, na área, por exemplo, cultural, na área familiar, na área de crianças e adolescentes, o aconselhamento e o discipulado, que um auxilia o outro, mas não são a mesma coisa, tá bom? E a questão das missões, né? Essa missão global que a igreja tem de evangelizar pessoas além do lugar onde a gente está, mas nós precisamos também, antes de ir ao mundo, evangelizar e ganhar a nossa Judéia. Tá? Então, esse nosso curso ele está separado, né? Ele está construído em 3 partes, que são fundamentos teológicos do discipulado, logicamente, e não somente teológico, mas bíblico-teológico do discipulado e da área de atuação do discipulado na vida de cada uma das pessoas. Segunda parte seria a parte de estratégia prática do discipulado e o desenvolvimento de discípulos, e a última, a terceira etapa, seria então o resultado dessas 2 anteriores, que é a multiplicação de discípulos, tá bom? Então, a vida discipular, ela requer de nós uma dedicação, um empenho e um crescimento como discípulo de Cristo, para então alcançarmos as vidas das pessoas. Eu quero já dar boas-vindas aí ao pessoal que está com a gente, tá bom? Deus abençoe sua vida. E nós, então, vamos começar aqui, e a minha oração nesse momento é de que Deus nos ajude nesse processo, nessa caminhada, nessa direção, né? Discipulado transformacional, discipulando, multiplicando os discípulos para Jesus Cristo. Então essa é a nossa intenção, esse é o nosso propósito. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar hoje, logicamente, com o módulo 1, o primeiro módulo dessa explicação, dessa construção, né? E como todo início de curso ou de conversa, a gente precisa fundamentar a questão do discipulado. Então nós vamos tratar o discipulado a respeito, a partir então dessa fundamentação, dessa construção de apoio, de base para a caminhada do discipulado. E eu quero iniciar então falando sobre os fundamentos do discipulado cristão. Como eu disse anteriormente, a minha oração é de que Deus traga a sua vida, traga a sua existência, palavras que vão te encher o coração para então realizar essas tarefas, tá bom? Então, minha oração é exatamente essa. E eu quero começar então o nosso primeiro bate-papo dessa semana, né? Fundamentos do discipulado cristão, e eu quero falar especificamente do início do ministério de Jesus e como ele inicia então a pregação e a formação desses discípulos.
O texto que embasa toda essa minha construção é Mateus 4, de 13 a 25, que é onde Jesus está ali depois de passar pela tentação do deserto. Ele então inicia o chamamento dos discípulos, a sua pregação e o chamamento dos discípulos para a jornada que estava adiante deles. Então, eu quero contextualizar o texto de Mateus 13, 25, dizendo para você que esse é o início, é o início do ministério terreno de Jesus, e Jesus nos faz um chamado poderoso para esse discipulado, para esse ministério de ensino discipular que Jesus desenvolve. Ele diz a seguinte frase: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, 19. E essa declaração de Jesus, ela revela a prioridade de Jesus e atribui a essa pesca de homens, né? Ele usa essa expressão, o discipulado e também o relacionamento intencional. Jesus, por meio desta frase, pescadores de homens, ele então nos traz essa concepção de discipulado e relacionamento intencional. Como eu disse, Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. E após ser batizado, ele passa então pelo processo de tentação no deserto e, consequentemente, começa seu ministério aqui na terra. Após o batismo, após a tentação, ele inicia então o seu ministério. E aí, algo interessantíssimo que acontece é que o texto de Mateus nos diz que após Jesus saber que João Batista tinha sido preso, ele então parte para a Galiléia e começa o seu ministério com uma pregação. E essa pregação é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Então, a mesma frase dita por João Batista lá atrás, quando João Batista, no capítulo 3 de Mateus, inicia também, ele fala exatamente esta palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus inicia o seu ministério com a mesma frase de João Batista. Então, capítulo 3, versículo 2, João Batista fala isso. Capítulo 4, versículo 17, Jesus fala a mesma coisa. Então, o ministério de Jesus, ele se inicia baseando o seu ministério na pregação do arrependimento e, ao mesmo tempo da pregação do arrependimento, na chamada para o início do reino de Deus. Então, esse processo, ele nos traz a ideia, a direção de que Deus está fazendo com que a sua pregação seja orientada pelo Espírito Santo ao arrependimento e também à inclusão, né, a entrada dessas pessoas no reino de Deus. Por isso, então, Jesus inicia o seu ministério e a sua caminhada falando essas palavras. E aí, duas coisas interessantes a gente pode aprender aqui com esse texto. Primeiro, Jesus inicia o seu ministério, Jesus inicia a sua trajetória por meio da pregação do reino de Deus ou do evangelho do reino. Então Jesus começa pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Segunda coisa que Jesus faz, ele inicia então o chamamento dos seus primeiros discípulos. Então, esses fundamentos do discipulado, eles estão baseados na pregação do evangelho e no chamar de discípulos. A pregação do evangelho do reino e o chamar de discípulos. Então, a mensagem do reino, e eu quero definir isso aqui contigo, a mensagem do reino, e o reino pode ser definido como o domínio soberano de Deus no mundo e no universo e do universo. Então Jesus domina, Deus domina o universo porque ele é o criador dele. Então esse domínio soberano de Deus no e do universo é que caracteriza esse reino de Deus, essa mensagem do reino. E essa mensagem do reino que Jesus pregou está alinhada exatamente com a frase de João Batista, que é depois usada por Jesus Cristo. E ele inicia a pregação chamando as pessoas ao arrependimento. Arrependam-se,
Arrependam-se. Este é o primeiro chamado de Jesus a respeito do reino de Deus. Nós, para fazermos parte do reino de Deus, precisamos ter a atitude de arrependimento. E essas implicações e o arrependimento nos traz algumas implicações muito sérias, muito sérias. Então, essa pregação, esse ministério se inicia pela pregação da mensagem do Evangelho do Reino e está baseado no arrependimento. Arrependam-se. E Jesus inicia seu ministério pela pregação do Evangelho do Reino. Arrependam-se. Essa é a frase de Jesus. Então, qual é o significado de arrependam-se? Qual é o significado da palavra arrependimento? Ou o que isso se reflete na vida das pessoas? Primeiro, quando Jesus, em Mateus 4,17, diz arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, Jesus está nos chamando a uma renúncia e ao mesmo tempo uma reversão, uma conversão do nosso caminho. Uma renúncia, a renúncia da vida pecaminosa e ao mesmo tempo a conversão para Jesus Cristo, a reversão da vida de pecador para uma vida de salvo. Desculpem. O negar-se a si mesmo e o retorno a Deus por meio de Jesus, conversão, se dá então por aquilo que a gente chama de novo nascimento. João capítulo 3, Jesus fala isso com Nicodemos. Então, não há novo nascimento para o reino sem renúncia e conversão. Não há novo nascimento no reino de Deus sem renúncia e reversão. Então, o reino nos convida, a mensagem do Evangelho do Reino nos convida a um chamado. E esse chamado, primeiro, é a salvação. E essa salvação significa renúncia de seus pecados e o voltar-se do pecado para Jesus Cristo. Renuncio minha vida de pecado e volto a minha vida a Jesus Cristo, que é o Salvador. Primeira consequência aí do arrepender-se de Jesus, é renúncia e reversão. Segunda questão, submissão e capacitação espiritual. Submissão a Cristo e a sua palavra, que é fundamental, e a instrução de fazer novos discípulos, capacitação espiritual. Deus nos chama à submissão à sua palavra, o seu senhorio, e ao mesmo tempo ele nos capacita a fazer novos discípulos. Então, não há crescimento no reino de Deus e do reino de Deus sem obediência aos mandamentos de Jesus e uma receptividade, eu coloco entre aspas, infantil, no sentido de pura, pueril, de sentimento verdadeiro, como discípulo de Cristo. E entregando a vida ao ensino da palavra de Deus. Então, submissão e capacitação espiritual são consequências do arrependimento. Eu renuncio ao pecado e me converto a Jesus Cristo, negando essa vida pecaminosa. A partir disso, então, assumo uma vida de submissão e capacitação espiritual por meio do Espírito Santo de Deus. Essa submissão é a Cristo e a sua palavra, e essa capacitação é a ação do Espírito Santo na nossa vida, para nós continuarmos a fazer novos discípulos. Terceira consequência do arrepender-se que Jesus fala em Mateus 4,17, contínua transformação à imagem de Cristo. Então, essa renúncia e reversão, essa renúncia ao pecado e essa conversão a Jesus, nos gera uma submissão a Cristo e a sua palavra, e o Espírito Santo nos capacita a fazer novos discípulos. Só que isso é continuamente, isso não é um instante e pronto. Não. A nossa salvação acontece e nós passamos então a cada dia nos desenvolver, continuar a vida discipular, transformando a nossa vida à imagem do Cristo. E a imagem desse Cristo é a imagem do homem perfeito, daquele que cumpriu todas as coisas e viveu perfeitamente aqui na terra. Então, não existe maturidade e aumento de frutos como cidadão do reino sem a disposição de aceitar de forma humilde e prática a correção e a orientação vinda do Espírito Santo. Quer que essa correção aconteça pela palavra da sua liderança, do pastor, do seu discipulador, do seu líder de pequeno grupo, ou por meio da palavra falando contigo naquele momento. Então,
essa transformação ela acontece pela vida em comunidade, pela vida em igreja, pela minha participação na igreja, mas ao mesmo tempo pela minha devoção a Deus por meio do estudo da palavra de Deus. Então o arrependimento traz à minha vida renúncia e reversão, submissão e capacitação espiritual e contínua transformação à imagem do Cristo, a transformação deste homem pecador e caído à imagem do Cristo, o homem perfeito. Então, isso acontece na nossa vida para que nós então possamos desenvolver a nossa vida e crescer segundo a imagem do Cristo que nos salvou. Então, a pregação de Jesus nos leva a esse entendimento. O segundo momento, Jesus então agora faz o chamado dos seus primeiros discípulos. Né? E o chamamento dos primeiros discípulos se dá no encontro que ele tem com as pessoas pescando. Né? Então, Jesus faz o chamado aos primeiros discípulos. Pedro, Tiago, João e André. Tá? São os 4 primeiros. Pedro e André, irmãos. Tiago e João, irmãos. Tá? Então Jesus chama essas 4 pessoas. E Jesus não apenas convida as pessoas a segui-lo. O chamado do discipulado de Jesus não é apenas venha comigo, mas também trouxe a visão de transformá-los em discípulos que seriam capacitados a levar outros a conhecer a Jesus. E aí a expressão que eu reforcei no começo, pescadores de homens. E o pescador de homens nos traz a ideia de relacionamento intencional. Aquele que busca o relacionamento intencional com as pessoas. O chamado de Jesus para fazer discípulos é uma convocação para um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Processo de santificação. Jesus nos chama, nos convoca para um relacionamento pessoal e esse relacionamento pessoal cria em nós, então, o processo de santificação. E aí eu cito aqui uma frase de Spurgeon que eu gosto muito. Na conversão, Jesus tira você da lama do pecado. Na santificação, Jesus tira a lama do pecado de você. Então, na conversão, Deus nos tira da lama. Você está salvo. Mas no processo de santificação, Ele vai tirar a lama que está dentro de nós para fora, para que a gente, então, se torne limpo, puro, sadio. Tá? E Jesus nos convida a estar em sua presença, aprender com ele, imitá-lo e transmitir seus ensinamentos e exemplos a outros. A questão da capacitação que eu falei um pouco acima. Então, o chamado de Jesus, ele não é exclusivo para um grupo seleto de pessoas. Jesus não chama somente um grupo seleto de pessoas para cumprir isso, mas se estende a todos os que creem em Jesus como Senhor e Salvador. O chamado de Jesus ao discipulado é para todo mundo. Não é somente para pastores, missionários, evangelistas, líderes de pequeno grupo, professores de EBD, não, é para todo mundo. E esse processo da conversão, ele nos traz exatamente a direção de nos levar a produzir, a fazer, a realizar a multiplicação, a gerar novos frutos. E esses novos frutos são as pessoas que são salvas em Jesus Cristo e são regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, o fundamento do discipulado, a fundamentação do discipulado está exatamente na pessoa de Jesus, na pregação de Jesus e nos ensinos dele. Então, Jesus prega, arrependam-se, porque é chegado o reino. Isso então gera em nós o processo de renúncia e conversão, reversão da vida de perdido para a vida de salvo, submissão e capacitação espiritual e uma contínua transformação deste homem à imagem do Cristo. E esta pregação, este arrependimento, então, vai produzir em nós a necessidade da gente levar isso adiante, sermos pescadores de homens. Na conversão, Deus nos tira da lama do pecado. Na santificação, Jesus tira a lama do pecado de dentro de nós. Isso faz com que nós, discípulos de Cristo, chamados por Ele, sejamos então aqueles agora que levarão esta palavra transformadora e o ensino da vida de Cristo à vida de outras pessoas. Então, essa é a primeira parte dessa fundamentação. Eu vou
fazer essas aulas de maneira bem mais rápida e curta, tá bom? Mas certamente ela nos levará a um crescimento e uma construção aí de capacitação para a nossa vida cristã, para a vida no Senhor, tá certo? Então, fica aqui hoje então essa nossa primeira aula. Na próxima segunda, eu estarei então falando sobre a importância do discipulado na missão da igreja e também sobre o embasamento bíblico-teológico, os pilares bíblico-teológicos do discipulado cristão, tá? Então, hoje a gente encerra por aqui. Que Deus abençoe sua vida. No meu perfil aí do Instagram, né, na bio do meu Instagram, tem aí um link de um material produzido já sobre discipulado. Se você quiser dar uma olhada, é só você clicar lá, tá bom? Ver aí. E certamente isso também irá abençoar a sua vida. É um material ainda mais introdutório, ainda mais fundamental, né? Mas certamente levará você e a todos aqueles que cercam a sua vida, que você deseja discipular, a um crescimento bem grande e fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Se você quiser fazer alguma pergunta, é só você colocar aí, mandar no direct, mandar no WhatsApp, que a gente então tenta ajudar. Segundo convite que eu quero fazer a você é de que no sábado, às 10 horas da manhã, eu vou estar participando do podcast Café Teológico, já pela segunda vez, né? E o papo será exatamente sobre discipulado e vida cristã, tá? Então fica aqui o nosso convite, que você esteja conosco aí participando desse momento, com mais 2 pessoas, com 2 pastores. Nós estaremos ali então batendo esse papo para o alinhamento, para o crescimento, para o desenvolvimento dessa questão discipular na vida de cada um de nós, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e que você seja abençoado aí pelo Senhor, que a sua história seja transformada por Ele. Nós chegamos ao final aqui desse momento e entrou 2 irmãos queridos aqui, Jonas e Edric, mas nós já estamos encerrando aqui esse momento, porque a nossa proposta aqui não é de vídeos muito compridos, mas de vídeos bem mais curtos, até para ficar mais fácil aí das pessoas acessarem e aprenderem a respeito da vida discipular, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima segunda às 20 horas nós estaremos aqui mais uma vez para a gente fazer essa conversa. Não se esquecendo aí do link no perfil aí, na bio do meu perfil de Instagram, que ali tem um e-book sobre os fundamentos do discipulado, tá bom? Graça e paz, Deus te abençoe.